Fala pessoal, tudo bem? José Corrêa aqui, falando com vocês aí. A gente vai dar continuidade ao nosso projeto. Hoje a gente vai trabalhar aí com relacionamentos do tipo 1 para N, tá? Então, a proposta de hoje é a gente dar continuidade aí ao nosso projeto, começando a aumentar um pouco a complexidade. Então, a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, para essas seleções de informações de entidades que dependem uma da outra, com aquela estrutura, né? Então, a gente tinha aqui a entidade papel, que foi a tabela que a gente fez aí, a persistência nas videoaulas que já tem. A gente então vai construir agora a vinculação entre pessoa e usuário, tá? Para depois a gente ir para a nossa N para N, que é o usuário papel. Lembrando que pessoa, eu já fiz aqui porque a diferença dele para o formulário papel, por exemplo, é quase nenhuma. O que vai mudar aqui são os atributos ou alguma validação que seja necessária ou interessante de se fazer. Então, por isso, eu já tinha feito, tá? Eu me baseei nos cadastros que tem aí do Form Papel para poder fazer os métodos aqui. E, bom, fiz isso em 7 minutos, tá? Então, é basicamente fazer uma adaptação da lógica que a gente já tinha implementado em Form Papel. Vou escutar a música do Iron Maiden aqui. Em 7 minutos, uma música deles, né? Já tinha feito essa parte da adaptação aqui, perfeito? Então, é uma coisa rápida de se fazer. O que eu vou fazer então é dar continuidade a partir dessa implementação de forma e pessoa. O que a gente vai criar aqui então é essa relação entre pessoa e usuário. Uma pessoa pode ter um usuário, usuário daquela pessoa. Só verifique o seguinte, aqui ele mapeou como usuário 1, porque eu criei o nome do campo igual ao nome da entidade, tá? Então, por isso que ele colocou esse 1 aqui na hora de fazer o mapeamento, certo? Então é só se verificar isso aí, por isso que ele fez esse nome aí um pouco diferente, beleza? Mas isso não vai mudar em nada o que a gente vai implementar. Onde tiver usuário 1, pensem que vai ser o nome que o usuário escolheu para poder selecionar, que ele quis cadastrar como usuário dele, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é criar, nesse menu, deixa eu só mostrar para vocês como ficou aqui então. Aqui, eu fiz esse controlar pessoas e fiz aqui o cadastrar pessoa. Aqui eu posso fazer o cadastro das pessoas é, na minha base de dados, tá? Então, o excluir, o editar, está funcionando semelhante ao que a gente já tinha feito para os outros. O que a gente vai fazer aqui agora, então, é a vinculação de um usuário, tá? Então, para isso, eu vou pegar aqui o nosso formulário principal, vou vir aqui, então, no controlar pessoas, cadastrar pessoa, e aqui eu vou fazer um cadastrar usuário. Tá? Então, é nessa função que a gente vai fazer a implementação do nosso nossa vinculação aqui do nosso cadastro de usuário, certo? Então vou dar um clique duplo aqui e aqui a gente vai fazer a parte do formulário de usuário. Então já vamos criar ele aqui também nos formulários, né? Botão direito, add Windows Form, form usuário. Vamos voltar no principal e vamos fazer ele aqui. Form usuário. Vamos definir ele então para ser um formulário filho do nosso formulário principal. E a gente lista esse formulário aqui, tá? Então agora o que a gente tem é a chamada do nosso formulário. Quando a gente vier aqui, já vai trazer o nosso cadastro de... Opa, desculpa, eu estou clicando aqui. Aqui. Aí. O nosso form usuário, tá? Beleza. Vamos então fazer a estrutura desse formulário aqui, como que ele vai ficar, tá? Então, vamos abrir aqui o form usuário. Deixa eu dar uma aumentada nele aqui. E basicamente o que a gente vai ter aqui então é o que? A gente vai ter label, três labels aqui. A gente vai ter um combo box. A gente vai ter dois text box, onde o cara vai informar o usuário e a senha dele. Tá? Além disso, a gente vai ter os nossos botões, né? Deixa eu fazer ele aqui no mesmo tamanho dos outros. Beleza. E
um menu data aqui, nosso Data Grid View, certo? Então essa é a estrutura do nosso formulário. Vamos já fazer as adequações necessárias aqui dos labels e dos componentes, tá? E aqui em propriedades, o texto desse aqui vai ser selecione a pessoa, ou só pessoa, dois pontos. Esse aqui vai ser usuário, e esse aqui vai ser senha. Só verificar se está gravando aqui, né? Beleza. E agora vamos mudar o nome aí dos componentes. Então esse LBL senha, LBL usuário, lembrando que isso é opcional, tá? Mas facilita aí a identificação dos componentes depois, LBL pessoa. Nosso combo box. Aqui ele só vai ter um nome, então vamos dar um nome para ele de CBO pessoa. Deixa ele aqui assim. Colocar os text box aqui. Beleza. Beleza. Vou mudar o nome dele aqui então. Em propriedades, txt usuário, txt senha, os nossos botões, btn salvar, btn editar, btn excluir. Acho mais fácil mudar assim todas as mesmas propriedades de todos os botões ao mesmo tempo, porque é mais rápido de fazer essa alteração, tá? Excluir, editar e salvar. Já vamos organizar aqui então. Selecionar os nossos 3 botões, estruturar a divisão deles aqui. Aumentar um pouquinho mais esse tamanho desse formulário para poder caber aqui o nosso grid. E vamos mudar o nome do nosso grid também, né? Grid View usuário. Certo? Então, aqui a gente tem a implementação da nossa interface do nosso formulário de usuário. Tá? Agora, a gente vai então começar a trabalhar com as estruturas de persistência dele. Tá? Então, basicamente aí vamos fazer o nosso grid, a nossa implementação aí para o nosso load, na verdade, né? Vamos trabalhar com o load desse formulário aqui. Só dar um clique duplo aqui. No cabeçalho do formulário a gente vai ter já o nosso método load, nosso evento load, né? Que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então agora a gente vai começar a mexer com ele aqui no código, via código. Tá? Então, qual que é a estrutura que a gente tem que fazer aí, semelhante aos outros, né? Primeira coisa, a gente vai fazer então a estruturação do nossa chamada aqui da nossa biblioteca, né? Using projeto PI, né? PI.modelo. E aí a gente vai chamar aqui projeto integrador entities, db, e o projeto integrador entities. E além disso, a gente vai criar aqui o nosso objeto usuário. Beleza? Isso aqui é o mesmo que a gente fez aí para o nosso formulário de papel. E o de pessoa também, que foi feito, certo? Agora o que a gente vai fazer aqui então, qual que é a estrutura que a gente faz para poder montar o carregar, né? A gente preencher o combo de pessoa, que é o nosso CBO pessoa. É bem simples, tá? Então a gente tem que definir para ele aqui o data source, a fonte de dados que ele vai pegar. No nosso caso é db.pessoa, né? .toList, vai listar as pessoas que estão cadastradas para a gente.
que a gente vai fazer então agora? Definir o que a gente vai é, colocar de informação e qual vai ser o índice daquele dado que vai ser apresentado. Então, display member, o que vai ser apresentado no front, tá? Então a gente vai arrumar aqui o nome. E a hora que o cara for manipular, então, aquele elemento selecionado, ele não vai pegar pelo nome, ele vai pegar pelo ID da pessoa. Tá? Isso aqui é o que carrega o nosso combo box. Tá? Então, olha só, se eu rodar ele aqui, cadastro de usuário, olha lá, ele já preenche com as pessoas cadastradas. Deixa eu cadastrar uma outra pessoa aqui. Cadastrar aqui a Jéssica, salvar, pessoa registrada, tá aqui as duas pessoas. Se eu vier aqui agora, tem as duas pessoas cadastradas. Então a gente pode ver que isso está buscando do banco, tá? E de maneira dinâmica aqui, tá? Assim que eu faço preenchimento, atualização da nova pessoa, assim que eu abro esse formulário, né, que eu carrego esse formulário, ele já busca os dados cadastrados, certo? Então beleza, o nosso carregar o combo ali já está funcionando, mas a gente sabe que tem muito mais coisa para poder fazer, né? Vamos criar então a estrutura aí semelhante ao modelo que a gente já tinha feito nos outros formulários, tá? Aqui eu estou copiando o código só para ser mais rápido, certo? Porque isso aqui é basicamente a mesma coisa que a gente já fez e não tem muita modificação do que a gente já tinha feito aí, a não ser pelo número de colunas que a gente vai criar nesse grid, tá? Então, agora a gente vai definir quais informações a gente vai buscar desse grid view, tá? Então, grid view, usuário. Na primeira coluna, a gente vai colocar o código daquele usuário, certo? Deixa eu já pegar essa aqui que a gente fez e já vou fazendo para as outras aqui. Então a gente vai fazer o header, a gente vai fazer a data property name, vai ser o ID do usuário. Name, vamos colocar a ID do usuário aqui também. E a largura dessa coluna vamos colocar de 50, tá? Esse é só o código mesmo. Para as próximas colunas que a gente vai ter aqui, vamos implementar primeiro o carregar grid, que eu acho que vai fazer mais sentido eu explicar durante a montagem da consulta, certo? Então vamos pensar o seguinte, eu vou ter aquele método carregar aqui, tá? Vamos fazer carregar grid aqui. E aqui o que a gente vai fazer então? A gente quer pegar, qual que é a ideia desse data grid view aqui? Eu vou listar aqui o código do usuário, o nome daquela pessoa, o usuário e o nome do usuário dela. Se eu quiser arrumar a senha, por exemplo, eu posso arrumar, lembrando que aqui a gente vai trabalhar com criptografia, tá? Então, se você quiser arrumar ou não a senha, fica um critério seu, certo? Eu vou arrumar aqui a senha só para poder mostrar que a gente pode recuperar e fazer a seleção dessas informações de acordo com a necessidade. Se você achar que não é interessante colocar, como provavelmente não vai contribuir em nada, principalmente porque está criptografado, às vezes não tem muito sentido colocar a senha aqui, tá? Mas aí a definição das colunas, o que você vai arrumar aí, é só se atentar à sua definição de domínio de aplicação, suas regras aí, tudo bem? Então vamos lá. Vou criar uma variável usuários aqui, onde eu vou retornar essas informações. Então, eu vou criar aqui uma variável que a gente vai usar como base para poder recuperar então da nossa tabela usuário. Só que eu quero informações de pessoa, tá? Se eu olhar aqui no meu banco de dados, ó, usuário e pessoa são tabelas diferentes, são tabelas distintas. Tá? Então, eu vou ter que fazer um join entre essas duas entidades. Tá? Bem simples de fazer. Então, eu estou pegando de usuário, vou fazer um join com pessoa, mesma estrutura, tá? Agora eu defino aqui qual é o parâmetro de comparação, né, de união que eu vou fazer entre essas duas entidades. Então, eu vou falar que é onde usuário.id pessoa é igual a pessoa.id pessoa. Estou usando então como chave o ID da pessoa aqui. Lembrando que esse banco de dados ele é relacional. E aí eu não vou entrar muito em relação aos conceitos de integridade, consistência de banco, mas basicamente então
O ID da pessoa é uma chave estrangeira que a gente tem nessa tabela usuário, tá? E o ID da pessoa é a chave primária que a gente tem nessa tabela, então a gente tem uma relação de chave primária para a chave estrangeira entre pessoa e usuário, tá? Então é por isso que a gente consegue fazer essa relação aqui. E o que eu vou selecionar? O meu alarme tocou aqui. O que eu vou selecionar então? Eu vou basicamente então informar quais são os campos que eu quero retornar do meu dessas duas entidades, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou definir quais campos eu quero. Então, select new. Agora eu vou definir as informações que eu quero. Usuário.id usuário, pessoa.nome, usuário.usuário1, que é o nome do meu usuário, e usuário.senha. Beleza? Aqui eu tenho a consulta dos meus usuários. E daí eu vou colocar essa informação então no meu grid view usuário e falar que essa vai ser a fonte de dados dele, tá? Então, usuários.toList. Pessoal, esse galo cantando aí é a questão dos 15 minutos. Estou tentando fazer esses vídeos então mais padronizados, tá? A gente termina aqui o carregar grid e na próxima videoaula a gente dá continuidade ao nosso grid de formulário de usuário, tá? Um abraço, até a próxima.